Estamos começando mais um Encontro Entre Amigos. É um prazer ter a sua companhia. Muito obrigado por estar conectado conosco. Nós queremos te convidar nesse momento a enviar esse link que você recebeu, que você está assistindo agora o vídeo, para os seus amigos, para a sua família. Junte-se com aqueles que moram na sua casa, meditem nos louvores que serão cantados, glorifiquem, exaltem o nome do Senhor e recebam a bênção que o Senhor tem para a sua vida nessa noite. Nesse momento, vou convidar o pastor William a fazer a oração para iniciarmos. É muito bom estar presente com todas as famílias aqui representadas, estar com você em casa também assistindo com a gente, participando conosco, fazendo parte desse corpo do Senhor, em que nós iremos glorificar o nome do Senhor e passar alguns momentos meditando naquilo que é a palavra de Deus. Vamos orar, convido você que está em casa conosco a fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós glorificamos o Teu nome nesse instante, porque sabemos que o Senhor se faz presente na nossa vida. E o sangue de Jesus derramado na cruz nos trouxe a vida, que hoje nós estamos gozando dela nesse instante. Oramos, Senhor, porque fazemos parte da obra do Espírito Santo do Senhor, que nos conduziu a este lugar, a este momento, para estarmos adorando o Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar alguns louvores. Deixe o Espírito Santo de Deus operar na sua vida, se revelar ao seu coração. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra Te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Vem,
Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom. Infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por esse amor que
Deus esteve por nós e revelou a Jesus para que Jesus viesse morrer na cruz pelos nossos pecados. Irmãos, tem sido uma bênção estar aqui neste momento, glorificando o nome do Senhor. Agradecemos de novo a sua conexão, você estar assistindo, você ter reunido a sua família para estar conosco nessa noite. E queria lembrar você, antes de seguirmos para o próximo louvor, queria te lembrar de se inscrever no nosso canal, porque virão outras lives, nós teremos outras lives também. E nós queremos que você esteja conosco. Então, para você não perder nenhuma notificação, ative o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal, deixe o seu curtir aqui nessa live, deixe os seus comentários, pode conversar com a gente, porque nós iremos depois ler tudo. E nós queremos saber o que vocês têm sentido, porque aqui nós temos certeza de que a paz do Senhor está invadindo os nossos corações e queremos saber sobre vocês também. Amém? Vamos cantar mais um louvor. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares.
Vamos passar agora para uma reflexão acerca da palavra. Estamos aqui hoje com os pastores Maurício, Jordilton e William. Muito bem. Eu achei até que ia continuar um pouquinho mais, Elisa, pastor Maurício, pastor William, porque eu estava aqui, como diriam os mais jovens, né, meio que viajando nos louvores, né, que faz bem a alma. Eu sei que está fazendo muito bem a você também, que está nos acompanhando. Estamos felizes com a sua participação conosco. Como a Elisa já disse aqui, clique aí no sininho para receber as notificações, para você não perder nenhuma live, nenhum conteúdo que nós vamos também colocar, né, pastor Maurício, pastor William, no nosso canal do YouTube. Haverão outros conteúdos e você vai poder aprender um pouquinho mais a respeito do Evangelho. E, aliás, essa é a nossa temática aqui, né, pastor Maurício? Nós queremos aqui conversar sobre o Evangelho do Reino pregado por Jesus. Perfeito. A ideia é naturalmente dar continuidade ao que a gente vem falando até aqui, e a gente acredita que a grande parte dos que estão conosco, assistindo e participando, estejam esperando por isso, até pelas inúmeras manifestações que a gente tem recebido ao longo das semanas. As pessoas de fato demonstram que estão ansiosas, estão ávidas por conhecer, para conversar com a gente, para desenvolver essa compreensão do Evangelho, e é o que a gente vai fazer. É verdade. E o que a gente tem mostrado aqui nada mais é do que a própria palavra, o próprio Evangelho, quase que numa leitura simplesmente sequencial, e que a gente poderia fazer em casa, você pode fazer na sua casa e vai perceber que o que a gente tem dito aqui nada mais é do que aquilo que Jesus objetivamente ensinou e mostrou na sua palavra. De fácil compreensão. Né? Fácil compreensão. Aliás, pastor Maurício, desculpe te interromper, já te interrompendo, e é bom que os amigos que estão participando, pastor William, que estão participando conosco, percebam que o que a gente está fazendo aqui é aprender de Jesus. Foi um conselho dele: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O que acontece é que as pessoas, por vezes, estão vivendo uma vida cristã, ou uma vida evangélica, como você queira chamar, mas elas não aprenderam de Jesus, aprenderam de outro, aprenderam um evangelho diferente, que não tem a ver com o evangelho de Jesus. Quando você começa a aprender dele, a sua alma descansa. Se a sua alma não está descansada, você não está aprendendo dele. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ora, se você está sentindo um jugo duro, você está se ferindo na sua caminhada, na sua trajetória cristã. Se você sente um fardo pesado sobre você, você não está aprendendo de Jesus. Você pode estar aprendendo sobre Bíblia, sobre religião, sobre doutrinação, mas não de Jesus. Porque quando é diretamente de Jesus, pastor Maurício, pastor William, que está aqui, os demais irmãos, temos um grupo aqui de jovens, alguns não tão jovens assim, né? Alguns casados, mas quando nós aprendemos de Jesus, tudo se torna mais leve, tudo se torna mais fácil, e nós percebemos que à medida em que vamos aprendendo com Ele, no Evangelho, aquilo que de fato é Evangelho, nós vamos percebendo uma discrepância, uma distância muito grande entre aquilo que Jesus ensinou como sendo Evangelho, e viveu. Ele não ensinou só de palavras, Ele ensinou vivendo como verbo encarnado. Ele mostrou no seu agir, no seu olhar, no seu falar, quando Ele acolhia, quando Ele socorria, quando Ele estendia a mão. Ele era o verbo, Ele é o verbo encarnado, e demonstrou como é o Evangelho na prática. Quando nós olhamos para Ele, portanto, nós vemos uma distância muito grande entre aquilo que é a prática, muito mais religiosa do que de Evangelho nos nossos dias. E a coisa, ela se desenvolvia de forma tão simples, que as pessoas, elas simplesmente, ao ouvirem o que Jesus ensinava falando, e ao verem como aquilo se decifrava na vida, as pessoas simplesmente queriam continuar ouvindo Ele. Exatamente. As pessoas queriam continuar seguindo a Ele, porque a coisa era simples de entender, de se compreender. E aí a gente consegue fazer uma leitura de que, por exemplo, se nos dias atuais, por exemplo, se for o seu caso, você não está conseguindo entender o Evangelho, ou a forma com que o Evangelho está sendo ensinado para você é uma coisa tão complexa, eu me sinto à vontade em dizer que não é Evangelho. Porque se é Evangelho de Cristo, ele precisa ser de fácil compreensão, e ele se decifra na vida, no dia a dia, na existência. Na simplicidade, né? E produz na alma esse descanso de que Jesus falou. Você vai perceber Jesus vivendo esse Evangelho, ou praticando esse Evangelho do reino,
em toda a sua história, em todo o seu ministério, de tal forma que o evangelho que Jesus ensinou e viveu, não foi um evangelho que o fez evadir-se da vida, como nós já dissemos aqui, inclusive. Ou seja, o evangelho ele não precisa produzir pessoas ou cristãos que se isolem, que se tornem criaturas reclusas dentro de casa ou dentro de um ambiente supostamente espiritual ou religioso, confinado dentro de 4 paredes, isolado do mundo, pessoas que desistiram da vida, pessoas que, por conta de um evangelho que não é evangelho, mas de uma doutrinação, romperam com o mundo, pastor Maurício, pastor William, romperam com as pessoas. Com a família, muitas romperam vezes. Com familiares, com amigos, de forma que você não se relaciona mais com essas pessoas, imaginando que isso seja evangelho. Quando Jesus mostra um evangelho totalmente diferente, ele mostra um evangelho na vida, de tal forma que ele, por exemplo, ele transitava entre todos os setores da sociedade, ele transitava entre as pessoas de uma forma muito fluida. Por exemplo, ele era capaz de entrar em Jericó e ali ele cura um cego mendigo, mas ele transita então da pobreza e do esmolante até o mais rico daquela cidade, que era Zaqueu, e entra na casa dele, Perfeitamente. quando muitos religiosos não entrariam, e ele entra na casa então desse homem rico, corrupto, e também o abençoa. Ele transita, por exemplo, entre um endemoniado gadareno, que estava lá num cemitério, que estava nos sepulcros, que estava junto a uma manada de porcos, um homem violento, era o profano, exatamente, profano para os judeus. Ele vai lá e restaura esse homem, liberta esse homem, e dali ele já sai, atravessa o mar da Galileia e vai lá na casa de Jairo, que era o principal da sinagoga. Então ele Pastor transita Jodilto, essas coisas, é interessante você falar a respeito desses detalhes, irmãos, amigos, porque a gente percebe que em Cristo e no Evangelho de Cristo, estas coisas que foram construídas pelo homem, nessas categorias de convivência, elas simplesmente deixam de existir. Então ele transita de um lado para o outro, como se essas coisas sequer existissem, porque na verdade a gente vai compreender que o alvo do Senhor Jesus, do seu ministério, do Evangelho, em todo o tempo sempre foi e sempre será o homem. Exatamente. A grande prova disso é que ele é um Deus que se tornou homem. Os religiosos... Pastor William, quer falar? Não, coloca o homem, ele não dualiza o homem, né? Ele coloca o homem como um indivíduo e se preocupa com esse indivíduo e vai atrás desse indivíduo, né? Porque a alma do homem tem muito valor para ele. Por isso ele corre atrás do homem, vai atrás da mulher no tanque, aonde ele está, ele vai no tanque lá de Betesda, vai cura o cego, vai na mulher samaritana. O desejo dele de curar uma alma, para ele tem valor. Sem dúvida. Salvar uma pessoa, né? A ovelha perdida tem muito valor, né? Exatamente. As separações, os muros, os confinamentos, não são obra do Evangelho. Isso é obra de doutrinação, isso é obra de espírito religioso, mas não Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus, ele não é exclusivo, ele é inclusivo. Inclui. E nós vamos mostrar então hoje aqui um pouquinho disso, que esse Evangelho nos lança não a uma reclusão social, familiar, mas ele nos lança a vida para nós como parte desse Evangelho e nós vivermos e praticarmos esse Evangelho na própria existência. Pastor Jodilto, a propósito, antes de darmos início a tudo que a gente tem para falar, a gente nem começou ainda, mas... É só uma introdução, né? Uma introdução. A propósito, eu gostaria de agradecer aos amigos. Hoje, essa reunião entre amigos, ela está recheada de boas pessoas, de amigos antigos, pessoas do nosso convívio, que moram dentro do nosso coração. Amém. Pessoas com quem convivemos há algum tempo, e inclusive alguns familiares meus, lá do estado de Goiás, foram convidados por mim e prometeram que estariam assistindo. Então, tem aquela coisa agora, manda um beijo, manda uma lembrança. Então, eu não posso deixar de mandar um beijo, um abraço para minha turma lá do estado de Goiás que estão me assistindo, meus familiares, por pai, de mãe. O Evangelho é para todos. Então você pode mandar um abraço também para o pessoal de Portugal, Inglaterra, Itália, Estados Unidos, Canadá, São Paulo, no Brasil, praticamente todo está assistindo a gente. Vamos lá, perfeitamente. Pastor Maurício, fica à vontade, você quer fazer uma explanação sobre a palavra? Bom, eu gostaria então de
dando continuidade, irmãos, ao que a gente tratou no último encontro, nós iniciamos falando um pouco a respeito do Evangelho de Jesus sobre a ótica e a perspectiva do reino, né? Conversamos aqui alguma coisa falando a respeito da manifestação do reino a partir do Senhor Jesus, quando ele se apresenta anunciando o reino, e que em nenhuma outra ocasião na história o reino se aproximou e se revelou do homem como quando na pessoa do Senhor Jesus o reino havia se aproximado, e ele então convidava as pessoas a que se arrependessem e que ingressassem no reino. Então, a partir desta mensagem, desta apresentação do reino, a gente começa a notar, e foi o que a gente comentou na última reunião, que o Senhor Jesus então, no alto daquele monte, chamado Monte das Bem-aventuranças, ou Monte da Felicidade, ele se reúne com um grupo de pessoas de diversos lugares, inclusive, como diz o texto bíblico, pessoas que vinham da Síria, de outras localidades, de outras culturas, inclusive, mostrando que o Evangelho, ele simplesmente destrói com toda essa concepção de divisão, de distância, ele une todo mundo, e não apenas isto, mas ele se assenta no meio daquela multidão de pessoas. Eram pessoas, na grande maioria, pessoas problemáticas, excluídas, pessoas que traziam um fardo, não apenas da lei, mas o fardo da convivência, porque imaginem que leprosos e pessoas que traziam consigo algumas enfermidades, eles eram excluídos da convivência, mas agora o Verbo encarnado, Deus que se fez homem, ele aglutina todo mundo, se assenta no meio deles e começa a pregar. E foi o que falamos aqui a respeito da mensagem da felicidade ou das bem-aventuranças. E então terminamos a última reunião ou o último encontro falando do texto que eu gostaria inclusive de ler com vocês. Podemos fazer isso? Abram as suas Bíblias para lermos o que Jesus disse no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 13, 14 em diante, e é sobre isso que vamos falar um pouco hoje, e eu te convido a acompanhar comigo esta leitura. O texto bíblico, ele vai aparecer aí na sua tela, para facilitar essa nossa compreensão e a construção desta compreensão a partir do texto bíblico. Então o texto nos diz que Jesus disse assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, e então pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos os que se encontram naquela casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amigos e irmãos, imaginem comigo que no momento em que Jesus estava pregando aquelas palavras, ele simplesmente estava definindo com aquelas pessoas a forma com que elas, a partir de então, iriam viver o Evangelho. Jesus estava, como já dissemos aqui, no alto daquele monte. Ele pregava para uma multidão de pessoas. O que é comum afirmarmos aqui que, em tendo ele encerrado aquele sermão, aquelas pessoas, pastores e amigos, irmãos, elas iriam retornar à sua convivência. Elas teriam que voltar para as suas casas, para o meio das suas famílias, e a vida daquelas pessoas, elas simplesmente, a vida seguiria de fato como eram. A partir desta compreensão, a gente começa a entender que
absolutamente, Jesus nunca desejou constituir, a partir do Evangelho, uma única religião. A ideia daquilo que estava sendo pregado jamais poderia apontar para uma construção de uma religião. Os ensinamentos que estavam sendo dados ali por Jesus, aqueles que o ouviam e que aplicavam a sua mensagem à vida de cada um deles. Porque imaginem, pastores, amigos, irmãos, os que nos ouvem, imaginem que o Evangelho de Jesus, ele precisa ser compreendido de forma racional. Porque certamente todos nós que amamos a Cristo e amamos o Evangelho, um dia decidimos racionalmente por isso. Tomamos uma decisão racional de seguir a Cristo. Porque esta compreensão é lógica a partir do que ele pregou. Porque afinal de contas ele dizia: arrependei-vos, porque o reino é chegado. Ninguém vai se arrepender de alguma coisa sem antes fazer uma reflexão da própria vida. Portanto, o Evangelho, ele se interpreta, ele se encontra na vida do homem de forma racional. Gera consciência, né? Gera consciência. Pastor William, a pessoa pensa para tomar uma decisão. De maneira que precisa ficar decidido isto aqui neste encontro de amigo, Elisa, que o Evangelho, ele não subtrai o cérebro. Quando Jesus dá o exemplo do sal da terra, algo bem simples, que eles estavam acostumados, para que eles pudessem entender de uma maneira mais simples, que o Evangelho é simples, né? Então vejam que é uma linguagem... Transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, de Deus. Que é o vosso culto racional, Paulo vai dizer, né? É culto com entendimento, com consciência. Se eu não me engano, está em Romanos 12. Romanos isso. 12. Romanos 12. O culto é racional, né, Lucas? O cérebro continua aí, você pensa. Ele é racional nesse sentido de que você compreende de fato o que você está fazendo. Você não é um robô que foi programado. Você não é um macaquinho que foi adestrado para falar como crente, para dar paz do Senhor, para se portar e se comportar como crente. Não. Ele é uma consciência do Evangelho criada pelo Espírito em você. E a partir disso, percebam que a linguagem com que Jesus se utiliza para falar do reino, é importante sempre voltarmos aqui nessa tecla, pastor William. Nós estamos falando do Evangelho do reino. Nós estamos simplesmente falando daquilo que Jesus falou e pregou. Então ele vai se utilizar aqui de uma linguagem metafórica. E percebam que a linguagem de metáforas, ela também foi utilizada por Jesus para dar sentido, sem que seja necessário alguém se aventurar em querer dar uma tradução ao texto bíblico acerca daquilo que o texto bíblico não está dizendo. Então o próprio Senhor Jesus, na excelência da sua sabedoria, porque ele era Deus, quando era necessário ele se utilizar de uma metáfora para ensinar, pastores e irmãos, ele se utilizou exatamente para que quem está ouvindo e pensando, ele possa ter a consciência e o raciocínio daquilo que Jesus está dizendo. Então ele inicia dizendo que aqueles homens que estavam ali, que agora seriam felizes porque encontraram o Evangelho, portanto bem-aventurados, aqueles homens seriam, por exemplo, mansos de espírito. Aqueles homens seriam, por exemplo, pacificadores. Aqueles homens seriam homens que teriam fome e sede de justiça. Puros de coração. Puros de coração. Então imaginem que a partir da mensagem do Evangelho do Reino, aquilo faria com que todas aquelas coisas fossem produzidas na vida daquelas pessoas. E agora, veja uma coisa, eles seriam sal para dar sabor. É como se dissesse assim, olha, vocês entenderam tudo isso, o Evangelho produz essa felicidade, e agora?
Como é que você vive agora? Agora você se enclausura dentro da sua casa, ou procura um templo religioso? Não, agora vocês vão viver como sal da terra e luz do mundo. E esta expressão, pastores e amigos, estas expressões usadas por Jesus, por exemplo, sal da terra e luz do mundo, ela nos remete a uma compreensão de que, de fato, o evangelho acontece do lado de fora, que foi inclusive o que o escritor de Hebreus escreveu na carta aos Hebreus, dizendo que nós deveríamos sair fora dos muros, para que assim como Cristo sofreu do lado de fora, nós possamos ir a Ele do lado de fora. Não por acaso, Jesus passou grande parte da sua vida e do seu ministério do lado de fora. Foi um ministério quase que outdoor, do lado de fora. Exatamente porque o evangelho, ele se traduz na vida. Então eles seriam sal da terra, que deveria dar sabor. E qual é o sabor deste evangelho? Qual é o propósito deste evangelho que se decifra na vida? Os propósitos, pastor Jodilton, deste evangelho, naturalmente estão ligados àquilo que o evangelho produz. O sabor deste evangelho na vida, ele precisa estar ligado ao amor. Porque a gente vai ver que o que Paulo escreve lá aos Gálatas, quando ele fala dos frutos do Espírito, né? Toda doutrina escrita pelos apóstolos, elas estavam fundamentadas em Cristo, né? Ele é a pedra angular, né? Quando Jesus fez o discurso e que caiu no coração das pessoas, que entendeu esse evangelho, né? Que recebeu esse evangelho, fica muito mais fácil depois de ser a luz. Eu acho que o desejo de Jesus era transmitir aquilo, e aquelas pessoas como nós estamos aqui, saímos agora e anunciarmos o evangelho. Vamos aí agora aprendendo e falando e vivendo esse evangelho na prática, né? No dia a dia. Em algumas ocasiões, irmãos, Jesus, ele demonstra de forma muito clara que o evangelho, de fato, ele precisa romper essas fronteiras e ir além destas coisas estabelecidas pelo homem. Agora, triste é quando isso não se é decifrado ou compreendido, sabe lá por quê? Afinal, existem muitas motivações, mas quando este evangelho que precisa acontecer do lado de fora, na existência da vida, no caminho da vida, ele, diferente do que Jesus pregou, ele passa a ser um cristianismo, não evangelho, mas um cristianismo aquartelado, preso dentro de paredes, preso dentro, quem sabe, de um sistema religioso. E aí, de fato, este sal que deveria salgar, né, ele acaba se tornando um sal insípido, acaba se tornando uma parede de branca, um muro construído, um edifício erguido, e ele acaba não concluindo, não alcançando o objetivo para o qual Jesus determinou na pregação do evangelho. Verdade. Pastor Maurício, é importante notar, e os amigos, irmãos que estão nos ouvindo, note que Jesus diz que nós somos. O evangelho não é exteriorizado, ele te transforma. Quem está em Cristo, nova criatura é. Então você não precisa forçar uma aparência, você não precisa se travestir de crente, porque o evangelho transforma você. Você é sal. Então onde você estiver, independentemente da circunstância, você é esse sal que dá sabor à vida, que faz diferença na vida. Onde você esteja, onde quer que você esteja, você é esse sal que ama, que acolhe, que perdoa, que ajuda, que socorre, que estende a mão. Essa é a diferença que você faz na vida. Esse é o sabor que o crente, em vivendo a sua existência, traz à própria existência, dos outros inclusive. E todo mundo gosta de sal, né? Você precisa de sal até para conservar, pastor Maurício. E é curioso que todo aquele que prova o sal, você comeu uma comida salgada, né? Todo que prova o sal vai querer depois uma água. Ou seja, quando você demonstra que esse evangelho está em você,
Você produz na vida daqueles que estão à sua volta o desejo de conhecer e de beber dessa água que te transformou naquilo que você é, que é Jesus. Aleluia. Interessante que, enquanto você falava, né, o Espírito de Jesus que está entre nós, ele se manifesta para nos dar a compreensão de algumas coisas, né? Interessante que o sal, ele desaparece na panela, né? Ele se dilui. Ele se dilui na panela, ele desaparece. O sal não depende de fazer propaganda de si mesmo, né? Geralmente, você nunca viu nenhuma propaganda de sal na televisão. Ele não precisa disso. Mas você vai procurar ele, você vai atrás dele. Então, no Evangelho de Jesus, ninguém precisa se autopromover. Porque em você sendo sal da terra, você vai se diluir na existência. De maneira a dar sabor à vida das pessoas. Daqueles que caminham sem sabor, sem compreender a existência, sem saber por que estão aqui, porque foram gerados de alguma forma. E então isso acontecendo, o propósito do Evangelho se cumpre e se estabelece, né? Mas vejam que Jesus, no texto que lemos, ele disse que se este sal for insípido, ele não pode ser restaurado, porque não há como se restaurar a mensagem do Evangelho, uma vez que ela não tenha sido compreendida, o propósito se perde, os caminhos se perdem, né? E aí notem que quando isso acontece, as pessoas começam, por exemplo, a atirar para todos os lados, né? Então não há como restaurar, e o fim é triste. É ser pisado pelos homens. Pastor Maurício, essa expressão de Jesus, ela é no mínimo curiosa, porque você imagina que ele está dizendo que se o sal deixar de salgar, ser insípido, ele perdeu o sabor. Perdeu o sabor. Parece uma coisa absurda. Quimicamente, eu não sei nem se é possível o NaCl deixar de salgar, né? Eu não sei nem se é possível isso, mas é o que Jesus está dizendo, é esse absurdo que é deixar de salgar, na perspectiva do Evangelho é possível. É possível que alguém que um dia esteve no Evangelho, que começou no Evangelho, deixe de salgar, por mais absurdo que isso possa parecer, pastor William. Então, é aquele que começou entendendo o amor, ele começou a sua história, ele começou na sua igreja, entendendo o amor, entendendo o perdão, acolhendo, sendo misericordioso, mas o próprio tempo se encarregou, e as circunstâncias, sabe-se lá quais, se encarregaram de tirar dele o sabor. Então ele que entendeu o que era amor, o que era misericórdia, o que era perdão, o que era ajuda, o que era socorro, ao longo do tempo ele foi perdendo esse sabor. Ele perdeu, ele não perdoa mais, ele não tem mais misericórdia, ele não sabe mais o que é socorrer, ele não sabe mais o que é ajudar, ele não sabe mais o que é ser compassivo, o que é ser manso, ele não sabe mais o que é domínio próprio, temperança, bondade, benignidade. São todos os sabores desse sal do amor que você disse há pouco, pastor Maurício, que estão dentro de nós e que fluem para o lado de fora. E aí você olha para alguém que está dentro do cristianismo, ou que está dentro de uma igreja evangélica ou não, não importa, e você não percebe ele, essas coisas que são inerentes a esse sal do Evangelho, a esse sal que o Evangelho te transformou. Então, ele não tem mais, Paulo chama isso de frutos do Espírito, né? Perfeito. Você não percebe mais isso. Amor, bondade, fé, benignidade, temperança, domínio próprio, mansidão, acolhimento, socorro, ajuda. Você não vê mais isso. Então, por mais absurdo que possa parecer a expressão de Jesus quando disse, se o sal deixar de salgar, essa é uma verdade que nós vemos nos nossos dias. Há muito sal que estão hoje dentro dos saleiros das placas e CNPJs que já não dão mais sabor à vida. Pelo contrário. Perdem um objetivo, né? Perde a razão de ser, né? Perdem a razão de ser, perdem o objetivo do Evangelho. Mas Jesus disse também que acerca daqueles que haviam se tornado discípulos dele, ou servos dele, Jesus disse que estes seriam conhecidos como, por exemplo, a luz do mundo. E é interessante porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, pastores e amigos, no segundo capítulo, ele vai falar do desenvolvimento da salvação, e ele vai chamar estes crentes, estes servos, discípulos, seja lá como você queira falar, né?
ele vai chamar essa turma de luzeiros, né? Como verdadeiros luzeiros para iluminar a existência, né? Mas é curioso porque, por exemplo, este luzeiro, ele ilumina o mundo. E é curioso porque, na maioria das vezes, quando se fala a respeito de evangelho ou cristianismo, a percepção que se tem é que qualquer pessoa que se proponha a seguir o evangelho, ele simplesmente tem que se isolar do mundo. Ele se torna, por exemplo, um alienígena na Terra. Então é praticamente impossível este que agora se tornou um luzeiro, a partir da luz interior, que é o próprio Senhor Jesus, porque ele é a luz do mundo. Este que se tornou luzeiro, que se tornou luz do mundo, ele foi tolhido de brilhar como luzeiro, porque ele foi simplesmente tirado da existência, da convivência. E para a gente falar um pouco a respeito desse tema e desta compreensão, e a gente pode até cantar mais um louvor daqui a pouco, eu queria contar aqui um acontecimento que me marcou muito. Não faz muito tempo eu fui procurado por uma pessoa que me perguntou a respeito de um amigo com quem eu tenho uma convivência, um amigo pessoal, um amigo antigo. E esta pessoa queria saber como era esse meu amigo, porque eles estavam por fazer um negócio ou para encontrarem em uma situação, se encontrarem em uma situação. E esse alguém me ligou dizendo: olha, fulano é seu amigo, fulano, eu vejo que às vezes você anda com ele, vocês convivem. Como que é ele? Eu preciso saber como é. Isso é muito comum, inclusive, né? É a tal da referência. Você pode me dar referência? Eu disse: olha, o meu amigo é um luzeiro. Eu disse: mas como luzeiro? Eu falei: mas como que é um luzeiro? Eu falei: não, ele me ilumina. Porque todas as vezes que eu estou com esse meu amigo, ele ilumina as minhas trevas. Ele sempre tem uma palavra boa, um conselho. Ele é amoroso, é sincero, ele é carinhoso. Esse meu amigo é um luzeiro. E aquela pessoa que estava falando comigo, ela não entendeu nada. E disse: mas como isso é possível? Eu falei: é possível. Porque a verdadeira luz está dentro desse amigo. E o que eu quero dizer é que nesta reunião de amigos, eu acredito que nós estamos aqui em centenas de pessoas. Nós estamos brilhando nesse momento. Amém. Porque somos verdadeiros luzeiros. Amém. Para iluminar. Podemos cantar um hino? Podemos cantar. Vamos ouvir mais um hino. Aumente o som da sua TV, do seu celular, chame os amigos, a família e sinta a presença de Jesus. Teus braços, consola meu pranto, muda minha vida. Eu quero estar contigo em tua casa, por todos os dias ouvir teu falar. Cuida de mim, cuida de nós, ó meu bom Jesus. Me toma em teus braços, consola meu pranto, cura minha vida. Contigo em tua casa, por todos os dias ouvir teu falar. Cuida de mim, cuida de nós, restaura o teu povo.
motivo de louvor. Adorador eu sou. Que maravilha. Pastor Maurício e irmãos, pastor William, enquanto os irmãos estavam cantando aqui, e a palavra continua fluindo, né, no nosso coração, e nos chamou a atenção a expressão que Jesus usou nesse texto ainda, dizendo que você não pode acender uma lâmpada e colocar debaixo de uma vasilha, de uma alqueira, uma vasilha. E se você acende uma lâmpada e dentro de casa coloca uma vasilha, ela não ilumina. E ele coloca agora esse aspecto da luz, pastor Maurício, dentro de casa. E quando nós conversávamos aqui, nós começamos a perceber que há muitas pessoas que já foram iluminadas pelo Evangelho. Pastor Maurício e pastor William, nós estamos falando com muitos irmãos aqui agora, cujo Evangelho um dia brilhou em suas vidas, mas que por conta das circunstâncias, ou até do espírito religioso que vai se instalando, ou desses ismos, cristianismo, ideologismo, que se instala, são pessoas que dentro de suas próprias casas, mesmo tendo um dia sido iluminadas pelo Evangelho, elas não brilham dentro de casa, elas não brilham para o cônjuge, não brilha para o esposo, não brilha para a esposa, não brilha para o filho, não brilha para o pai, ele não brilha para os demais familiares, para tio, para avó, porque o sistema se encarregou de colocar sobre ele uma vasilha, de forma que ele se tornou, mesmo estando agora, tendo sido atingido pelo Evangelho, e estando, quem sabe, até numa igreja, ele agora se tornou uma pessoa amarga, uma pessoa que se isolou de tudo e de todos, e Jesus está ensinando aqui, não deixa acontecer isso, não deixa essa vasilha sobre você, meu irmão, tira essa vasilha da religião de sobre você, do espírito religioso, e deixa essa luz que brilhou em você, ser colocada dentro da sua casa, no velador, para iluminar toda a casa, ilumina os seus filhos, ilumina seus familiares, não importa se eles compreenderam isso ou não, Evangelho não separa, não pode romper os seus laços fraternos, com irmãos, com irmãs, com tios, com tias, com avós, com amigos, não pode acontecer isso, pastor Maurício. É triste, porque a gente percebe que o desenvolvimento do espírito religioso, ele se manifesta na sua caducidade, né? Ele se torna alguma coisa retrógrada, diminutiva, pastor Jordilton, irmãos, tirando da convivência mais harmoniosa que se pode existir, que é a família. Aquele que um dia foi iluminado por Cristo, percebam que o objetivo deste que foi iluminado é que ele ilumine na existência para que os homens glorifiquem ao Pai. E a partir de dentro de casa, né? Eu creio, meu irmão, você que está assistindo, que você vai brilhar, querido. Sem dúvida. Se você um dia deixou de brilhar, você vai brilhar. Vai tirar a vasilha de cima de você, vai iluminar a sua casa, a sua família, porque você está entendendo isso que nós estamos falando. Nós estamos falando claramente, e uma coisa bem simples, para que você possa entender e possa viver isso na sua vida. É importante dizer que a compreensão do Evangelho, ela te empurra para a existência. Exato. A compreensão do Evangelho, ela te empurra para a convivência. Não te exclui da vida. Não te exclui, ela te inclui, ela te empurra, ela te impulsiona. Pastor Maurício, é por isso que ele compara, inclusive, você não pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Imagina de noite uma cidade sobre o monte, é referência. O Evangelho tornou de você, meu irmão, uma referência. Quem sabe nós estamos falando para cidades aqui que estão em trevas, cidades que eram para ser referência, mas que estão escondidas. E não é isso que ele quer. E a conclusão, pastor Maurício, foi essa que você falou. Eu gostaria que você, por favor, citasse esse versículo, ele é muito importante, que é a conclusão dessa fala de Jesus, né? Eu vou repetir pausadamente, para que cada um, à medida que a gente lê aqui, de forma bem pausada, bem digerindo as palavras, cada um dos que estão nos ouvindo possa refletir agora a respeito da sua vida, da sua existência. Por exemplo, eu quero te falar dos lugares por onde você passa todo dia, aonde se dá a sua convivência. É numa escola, é quem sabe no recreio de um momento de diversão, numa escola,
dentro de um local de trabalho? Aonde que se dá a sua existência? Hoje, com a pandemia, dentro de casa. Imaginem que, com essa compreensão, com essa pandemia, todo mundo dentro de casa, você tem que viver melhor dentro de casa, não é? E nem sempre é assim, não é verdade? Tem alguma coisa errada, né? Mas vamos ler o texto bíblico. O verso 16 de Mateus 5 diz assim: leia comigo. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Comece a brilhar. Comece a mostrar a luz, o que certamente fará com que o Pai que está nos céus seja glorificado. O Pai é glorificado na existência. O Pai é glorificado quando boas obras elas chegam aos homens. O Pai celeste, ele é percebido, pastores, amigos, quando, por exemplo, na convivência com o meu próximo, eu ilumino a ele, ele me ilumina. O Pai está nisso. São as obras que não são obras da lei. As obras aqui, elas não são obras da sua iniciativa para ser salvo, mas elas são decorrência do Evangelho que entrou em você e que te salvou, e que, portanto, agora produz obras que são da fé, que você consegue demonstrar isso naturalmente, repetindo o que dissemos antes: quando você ama, quando você acolhe, quando você ajuda, quando você socorre, quando você estende a mão. São essas obras que se mostram diante das pessoas e que revelam o Pai a essas pessoas através da sua vida, como luz do mundo e sal da terra. Você se torna uma pessoa mais agradável, né? As pessoas se aproximam de você porque você transmite isso com facilidade, com naturalidade. Não é forçado, né? Não é nada forçado. Nem tem cartilha. Porque o amor de Deus te alcançou, né? E agora você está fluindo esse amor através da sua vida. Meus amigos, nós estamos caminhando então para o encerramento de mais um encontro entre amigos. E se podemos merecer alguma coisa de vocês, eu peço que se inscrevam aqui no canal, porque o nosso objetivo é falar unicamente do Evangelho de Cristo. Inscreva-se aqui e venha compor esta família, este grupo de amigos, de maneira que, a partir de agora, todas as semanas, nós estaremos com você. E aí, quando nós prepararmos alguma coisa daquilo que você quer ouvir, e eu também, se você se inscrever e, por exemplo, marcar o sininho, você vai ser comunicado pela plataforma do YouTube que nós queremos te encontrar de novo. E olha, eu costumo dizer que saudade é uma coisa que faz mal. Por isso, não quero sentir saudade de vocês. Se inscreva, porque seguiremos juntos aqui neste caminho chamado Evangelho de Cristo. Nós vamos ouvir os instrumentos e, no ouvir dos instrumentos, encerraremos mais este programa. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, e os seus amigos são nossos amigos, a sua família é a nossa família. Que Deus abençoe. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha
flecha que acerta o alvéu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.